vamos aqui passar algo, tá? Bem, isso aqui é um presente para você que estamos dando, né? Algo bem interessante sobre você compreender a tua mente. Veja, esse círculo azul, tá? Esse círculo azul, tá? É como se fosse o nosso cérebro, a nossa mente, ok? E aqui, essa parte inferior seria o nosso corpo. Então, nossa mente, que se divide em duas partes, tá? O consciente, o inconsciente. O consciente é aquilo que eu estou usando nesse momento, estou pensando, estou refletindo aqui conscientemente. E tem o fator inconsciente, que é onde está guardado todas as minhas memórias, todas as minhas lembranças, tá? E este fator do meu consciente e inconsciente, ele se expressa através do meu corpo, tá? Isso aqui é aqui o laranjinha que eu coloquei aqui embaixo, ok? Bom, o consciente, quando estou acordado, estou consciente, eu tenho poder de escolhas, né? Mas, quando eu tenho esse poder de escolhas, minha mente consciente, ela pode pensar, tá? Importante você perceber isso. A mente consciente pensa, um raciocínio lógico. A mente consciente tem capacidade de tomar o governo da nossa vida, tá? Eu posso, então, governar a minha vida, tá? Se eu me manter consciente. O problema, tá, é que nem sempre acontece isso. Porque a mente inconsciente, a qual pode ser programada por hábitos, tá? Isso, né, se chama paradigmas, tá? Então, na minha mente inconsciente, eu vou gerando paradigmas, hábitos, padrões. E quando acontece isso, o que acontece? Normalmente eu sou governado por hábitos, tá? Então, nossa mente funciona assim. Eu posso sim estar conscientemente falando, agindo, ou eu posso ser dominado pelos hábitos, pelos paradigmas que eu mesmo criei ao longo do tempo da minha vida. Talvez você já se deparou com isso. Quando você faz algo, como se naturalmente, sem pensar, ok? Vamos aprofundar aqui um pouquinho então. A mente consciente, ela recebe as informações, tá? Você está recebendo neste momento as minhas informações, tua mente está consciente, ela que está trabalhando, é a parte intelectual, racional, ela pensa, tem poder de escolha, aceita ou rejeita, não tem limites para imaginar, ela tem poder de criar. Então, quando a gente começa a pensar, racionalizar, a gente começa a criar e imaginar um monte de coisas de forma ilimitada, tá? Nossa mente, então, tem esse poder, a mente consciente. Há um grande poder de influenciar no pensar. Então, a forma como eu estou, né, racionalizando, isso influencia na forma de pensar. E usa todos os nossos sentidos naturais. Se é visão, audição, tato, olfato, tá? O paladar, tá? Todos os 5 sentidos são usados pela mente consciente. Então, esse aqui é a nossa mente consciente. Alguns dos fatores, tá? Claro que tem mais. Agora, vendo a mente subconsciente ou inconsciente, aqui nos dividimos, tá? De acordo com Freud, em subconsciente e inconsciente, tá? Eu tenho minha mente, é como se fosse aqui, você vai entender, como se fosse as águas do mar, tá? Então você tem um nível por cima, onde estaria o barquinho, que seria a mente consciente, a parte visível, e quando está abaixo do nível, logo após abaixo do nível, é subconsciente. Subconsciente é uma memória que você começa a pensar, deixa eu ver qual é o número do telefone mesmo de fulano, aí você rapidamente, né, você traz essa memória, tá? Isso é subconsciente, está bem abaixo do consciente. Já o inconsciente é uma memória bem profunda, que normalmente nós não lembramos, tá? Se não for
tá? Intencionalmente buscado, aprofundado. É como mergulhar, tá? Numa profundidade do mar até achar aquilo que você quer. Tá? Então isso chama inconsciente. Bom, a nossa mente subconsciente e inconsciente, que é a parte que está debaixo do racional, ela é emocional. Tá? Seleciona as informações em prioridades conforme o nível emocional. Então, quando do meu racional desce para o subconsciente e inconsciente, aí ela vai selecionando o que vai se lembrar, o que não vai se lembrar, enfatizando o nível emocional. Ela cria seus paradigmas. Tá? Então ele vai criando conceitos, valores, paradigmas, lentes de interpretação. Não tem capacidade de escolher, só vai arquivando. Olha só, quando eu digo que não tem capacidade de escolher, eu estou dizendo que ele não está pensando se aquilo é bom ou mal simplesmente. Tá? Porque as prioridades dele em questão nível emocional. Quando o impacto emocional é elevado, mesmo que seja uma lembrança negativa, ele vai arquivar, tá? Como algo que é necessário lembrar, porque a escolha dele não é se não, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Não, tá? Ele está escolhendo por nível emocional. Por isso que eu coloquei aqui que não tem capacidade de escolher. Ele só vai arquivando conforme o nível emocional. Não pensa nem imagina, né? Então o subconsciente e inconsciente, ele não pensa, tá? Porque quem pensa é o racional, tá? A mente consciente, tá? Ela pensa, né? O inconsciente não, simplesmente ele vai arquivando, tá? Essas emoções. Ele não diferencia o que é real, tá? Entre o que é real, o concreto, e o virtual. É engraçado, né? Você já deve ter se pego nisso, tá? Que quando você começa a lembrar de uma questão bem antiga, mas que é muito feliz, você começa a se alegrar. Por quê? Porque tua mente inconsciente ou subconsciente, tá? Que trouxe essa lembrança, tá? Faz que teu cérebro viva de novo, faz que você viva de novo esse momento virtual agora, que não é mais real, é só uma lembrança, mas você vive como se fosse real, ok? Bom, vamos conhecendo mais um pouquinho da nossa mente rapidamente. Veja, por que que às vezes, tá? Por que que às vezes eu tenho meus medos e as minhas doenças psicossomáticas, tá? Um dos fatores, nós vamos colocar claro tudo, tá? Uma das questões aqui importantes é você considerar que todas as vezes que eu não conheço, todas as vezes que ignoro algo, gera em mim um fator negativo. Por exemplo, né, se eu não tenho muita experiência em dirigir carro, eu ignoro como dirigir carro, isso pode provocar em mim um certo medo. Nossa, eu aprendi, estou aprendendo, não conheço tudo, eu pego o volante e gera um medo. Agora, o oposto disso é o conhecimento. Quando eu conheço, já tenho experiência de dirigir carro, eu tenho um quê? Um sentimento positivo, ok? Então a ignorância, ela provoca o quê? Dúvida. A dúvida provoca preocupação. Nossa, eu não sei se eu vou conseguir, né? Eu não sei se vai dar certo. Quando eu estou duvidando, estou gerando preocupação. Neste momento, eu estou sentado no volante do meu carro, né? E eu estou com dúvidas e preocupações, tá? É o que? Gera o que? Estresse. Meu irmão, estresse é nada mais que excesso de preocupação, excesso do presente. Todas as vezes que eu excedo, que eu me preocupo em demasia, pode gerar estresse, tá? Estresse é excesso de preocupação no presente, ok? E o que gera então esse excesso? Gera medo.
Ah, eu estou para dirigir, meu Deus do céu, eu começo a tremer, estou com medo. Tá vendo? A dúvida, a preocupação excessiva pode criar o estresse, o medo. O medo gera o quê? A ansiedade. Meu Deus, se eu dirigir e começar, e se bater, né? E se, tá? Veja, sentou no carro e já começa a pensar. Isso o quê? Ansiedade. Então, o medo, tá? Não trabalhado corretamente, pode gerar ansiedade. Por que eu estou dizendo que o medo não trabalhado corretamente? Porque o medo, em certo ponto, é bom. Você tem que ter cuidado de dirigir mesmo. Mas o medo excessivo, o medo descontrolado, cria uma ansiedade. A ansiedade é o que? Nada mais é do que excesso de preocupação com o futuro. Tá? Todas as vezes que eu me preocupo excessivamente com o futuro, tá? O medo me faz entrar nesse estado, eu começo a ver o mundo de forma negativa, excessivamente preocupado com o futuro, isso cria a ansiedade. Bom, a maioria das pessoas tenta, tá? Fazer de conta, não, vai dar certo, só um pensamento muito supérfluo, tá? Ou senão a maioria se cala, sufoca essa ansiedade, se fecha dentro de si, tá? Não expressa isto. Aí o que acontece quando a pessoa não expressa a sua ansiedade? Vai provocar depressão. Quando a pessoa não trata da ansiedade de forma correta, ou do estresse de forma correta, isso vai provocar a depressão. Depressão é o que? Umas lembranças, tá? Excessivamente, né? Você lembrar, tá? Dos teus momentos do passado que te provocaram momentos de tristeza. Então, depressão é excesso de passado. Tá? Porque você teve um momento de estresse, tá? Você ficou com medo do futuro e você ignora isso, mas nossa mente ela vai guardando isso. Você passou esse momento, tá? Dentro do, vamos dizer assim, o dia de hoje. Mas aquela memória que você sufocou ficou no passado e daqui a pouco, ou daqui a 10 anos, você lembra disso. Então, esses pensamentos negativos de que um dia você não conseguiu, um dia você não pode, ou teve alguma experiência negativa, excesso de passado gera depressão. E a depressão, ela cria doenças. Tá? Escuta o que estou dizendo. Tá? Quando a depressão, né, ela está, tá, como excesso de passado em você vem, tá? Ele começa a criar doença, e a doença cria desintegração do nosso corpo, né? A pessoa começa a morrer. Como disse um certo autor, nós não morremos, na verdade, nos matamos, tá? Por como nos reagimos diante das circunstâncias. É interessante porque, veja, eu estava consciente, tá? No momento presente que estava passando, esse momento de preocupação presente, mas aí vai descer para o meu nível inconsciente, porque aí fica uma memória simplesmente, tá? Eu não tratei corretamente da minha ansiedade, por isso disse Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, expresse diante de Deus. Porque se essa ansiedade descer para o inconsciente, vai virar depressão no futuro, tá? O corpo vai ser afetado por esse ponto negativo, tá? Então esse seria o processo, tá, da questão, como às vezes a ignorância, a falta de conhecimento da verdade, tá, pode provocar. Agora, quando eu conheço a verdade, a parte do conhecimento, o que acontece? Eu compreendo. Quando eu compreendo algo de como fazer, né? Veja, eu disse no início que eu sento no volante do carro e eu digo assim, meu Deus do céu, eu acho que não vou conseguir.
Mas se eu conheço como dirigir, se eu aprendi, eu compreendi isso, o que acontece então na minha mente, né? Eu começo a repensar de forma correta. Ou seja, aliás, deixa eu voltar aqui. A minha compreensão é um resultado de repensar os pensamentos e ter, né, a reação correta. A minha reação é determinante. Bom, eu tenho dúvidas, eu não sei como fazer, eu vou o quê? Estudar, eu vou aprender. Tá? Quando eu aprendo, né, aí eu compreendo, ok? Então a compreensão, tá, ele vai de forma oposta à preocupação, à dúvida. Porque se eu tenho dúvidas, tenho preocupações, então eu vou estudar, eu vou repensar e vou ter uma reação correta à circunstância. Quando eu tenho o conhecimento, a reação correta, eu crio confiança, que é fé. A fé não no estado simplesmente intelectual, a fé não simplesmente no consentimento, tá, emotivo ou místico, mas sim uma fé baseada no conhecimento. Tá? Então diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé baseada no conhecimento, tá, ela provoca em nós um sentimento positivo. Esse sentimento positivo de confiança e fé, ele traz o quê? Paz, bem-estar. Ah, agora eu posso sentar no carro, eu sei que eu vou conseguir. Paz, bem-estar. Quando eu tenho a paz e bem-estar, isso se transmite no meu corpo. O que acontece quando eu tenho paz e bem-estar? Eu expresso isso. Meu rosto muda, meus comportamentos mudam. E as coisas começam a fluir. Quando as coisas começam a fluir, o que acontece? Não há tensão no corpo. Tá? Eu fiquei em estado de paz. Quando não há tensão, o que acontece? A criação. Tá? Quando não há tensão, eu crio, tá, agora uma expressão positiva e eu posso dirigir tranquilo, ok? Então a nossa mente funciona desse ponto, tá? E vamos correr que o nosso tempo é limitado. Então eu escolho dirigir ou viver, tá, a minha vida com ignorância, ou eu escolho viver a minha vida com conhecimento, tá? Então depende disso, tá, que vai ser o resultado que eu tenha na minha vida.